Vou gravar aqui então uma aula ajustando a Blind War. Hoje a gente vai falar do primeiro tema que vai ser jogando do Small Blind. Todos estão vendo a tela aí? Sim, tá tudo certo. Ok. Ok, a gente tem o sumário do que a gente vai ver. A gente vai falar, então, jogando DSB de 30 blinds, jogando DSB de 40 e 50 blinds, range de link call, range de link fold, range de raise first, jogando abaixo de 20 blinds e GTO versus exploit, qual o pensamento disso. Tirem um print dessa tabelinha aí, para vocês saberem as cores certinho. Tirem um print disso. Bom, pensamento de Blind War, total de limp mais raise first. A gente vai ter que jogar em torno de, para ser razoável, 90% do range. Ou seja, essa é uma dificuldade que até eu que tenho já um pouco mais de experiência, encontro essa dificuldade de jogar todo esse range. Se torna bastante difícil. Então, a soma do raise first com a soma do limp, ela tem que bater de 90% a 95% do range. Não é fácil fazer chegar nisso, porque o modo automático da gente tá lá que quando a gente pega um 9,5 off small e chega em gap, o automático tá falando para a gente já dar open fold, ou seja, foldar reto. Para quem pegou lá o sumáriozinho do slide anterior, vou até voltar aqui para vocês. Essas cores são importantes para saber isso. Saber a tabela seguinte. Importante. Aqui é GTO. Não é o que o GTO fala. Na prática, isso vai mudar um tanto. Limites menores para limites maiores, então, por que vai mudar? Limites menores, a gente vai encontrar muito mais recreativos, que não sabem reagir no small, não defende nem metade do que deveria defender. Inclusive, a galera que está no time, por exemplo, a gente tem dificuldade de fazer o cara entender tudo que ele tem que defender do BIM. Isso a gente vai ver na próxima aula. Defesa de continuação, defesa de blind, mas aí jogando do BIM. Nos limites, quando você começa a subir os limites, você já vai encontrar uma galera de time que já teve essa aula que vocês estão tendo agora, por exemplo, e que já reagem mais do BIM. Então, por exemplo, o que nos 20 blinds eu costumaria fazer? Eu costumaria seguir o GTO mesmo, para não errar. Então, mãos que eu tiver que limpar, eu vou limpar. Mãos que tiver que chovar, eu vou chovar. Mãos que tiver que dar limp fold, eu vou dar limp fold. Mãos que tiver que dar limp call, eu vou dar limp call. Mãos que eu tiver que dar limp chove, porque vai ter range de limp chove aqui também, né? Eu vou dar limp chove. Abaixo de... Eu não coloquei aqui, mas abaixo de 15 blinds, o que eu falaria para vocês não errarem mais no small blind, é vocês simplesmente seguir ali a tabela de chove, não tem mais como errar. Chegou em 15 blinds, está no small, chegou em gap, olha a tabela, o que for chove, manda. Não importa em qual estágio do torneio você está.
porque isso no longo prazo é o que vai fazer muita diferença. Então, perceba que as mãos que estão ali 20 blinds em vermelho, por exemplo, tá mandando a gente dar chove reto, né? Alguém confirma aí para mim, porque o meu PT4 tá rodando aqui um negocinho, eu não consigo abrir aqui aquela imagem. Alguém confirma Ver- para mim, o vermelho é ver- o vermelho é o win vermelho, reto. vermelho de chover. Então, tipo, é isso. E as mãos que têm peso, Rafa, o que que eu vou fazer? Cara, tem uma parte ali em roxo que deve ser limp chove, né? A parte em roxozinho mais claro aqui, né? Não sei o nome desse roxo. Limp chove. Limp chove, que é o Ice Dama, o Ice Reis, off, né? Isso. E tem uma parte ali do Ice Valete, off, e do Dama Rei off, que tá pegando um pouco, metade chove reto, metade limp chove. Cara, facilita a sua vida. Como facilitar minha vida? Ah, se for um cara que você sabe que é agressivo no big, que ele sabe reagir, pode dar o limp porque ele vai te punir. E ele te punindo, você vai chovar. Ou se ele te chovar reto, você vai dar call. Né? Fácil. E o cara que não reage muito, tipo no big, cara, segue essa tabela de chover aqui. Chegou lá no gap, 20 blinds, manda. Não tem erro. Agora, esse roxinho aí, limp chove versus 3x, ele, quando o cara chovar, a gente folda, né? O rei 5 e o rei 4 off, por exemplo, e o rei 2 suited. Aí seria link show e aí vai ter que ser meio que uma adaptação, né? Porque ali o roxinho, Rei 5, por exemplo, tem uma parte amarela que seria link fold, né? Sim, Confere. raise fold. É Raise fold? Raise fold. Então, daí Metade. vai ser o link fold daí, né? Tipo, Aham, tem jeito. Vai limpar para foldar. O Rei 4, como ele tá mandando tipo, parte do all-in, eu preferia não ter o limp nesse caso. Eu preferia já pegar a parte do vermelho ali e mandar, igual o rei 6 off, por exemplo. Prefiro não dar raise, prefiro dar chover reto. sim. Então, são algumas adaptações. Tipo, o rei 5, como não tem chove, aí eu vou em fold. Agora, a parte mais lá em cima do range, como mais valete off, rei dama off, eu já prefiro estar fazendo o limp mesmo para poder Induzir, né? induzir. Exato. As nossas tabelas de MDA ainda vão demorar um tempo para ficar pronta, acredito eu que 5, 6 meses ainda, porque vai muito estudo lá para saber o que o field está fazendo. Mas, por exemplo, eu vejo a situação ali de Ice Ray Off mandando limpar, para dar limp call, limp show, né? Se ele punir 3,5. No Uhum. field em geral, eu percebo que as pessoas não limpam Ice Ray do Small Big na Blind War, não limpam. E quando vocês deveriam começar a limpar. E quando tomar check behind, saber jogar o valor da sua mão para flop, né? Tipo, é um pouco mais complicado isso. Se você quer facilitar, se você acha que você não está pronto com pós-flop, por exemplo, você tem Ice Rei, vai ter um flop 7 8 Duque. E aí, como que eu jogo agora, minha mão? Beta, do check, tipo, se você não sabe ainda o que fazer nessas situações, eu prefiro que você faça o que o field está fazendo, que é chover reto, né? Tipo, só que a gente acaba perdendo ainda muita action, muito valor da nossa mão. Mas para isso, para fazer o limp de Ice Rei, o limp de Ice Dama off, por exemplo, até mesmo do Ice 10 Suited, a gente tem que estar com pelo menos o ABC ali do pós-flop entendendo. Entendendo que quando bate, por exemplo, um flop valete 8-5, a gente vai provavelmente jogar de check call essa mão, porque a gente tem muito valor ainda para ver o que vai fazer nas próximas streets.
E perceba que uma aula, ela meio que emenda com o pensamento da outra. O que eu quero dizer com isso? Quem pegou a aula de Tribera, por exemplo, Tribera Bluff, há 2 semanas atrás, que está lá na videoteca, quem não assistiu, assiste. Vai entender que, por exemplo, na Blind War, passa muito menos 3 barril por blefe. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso daí, ok? O Ice Valete Off também tem um percentual ali de limp show. Mas é o que eu estou dizendo, tipo, no limite de vocês, o que que vai acontecer? Vocês vão dar muito limp e vão tomar muito check behind. Vocês não vão pegar o cara punindo vocês com a frequência que deveria punir. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, porque depois vocês vão acabar se enrolando muito no post-flop. Vocês vão acabar se betando que não era para se betar, vai acabar dando check fold no que não era para dar, porque precisa entender várias coisas aí ainda. Certo? Vamos passar para a próxima tabela. Ô, Rafa, até o Raze mesmo aí passa bastante. Do Small contra o Big. Eles não defendem tanto. Exatamente. É sobre isso que eu ia falar. Tipo, quando estou jogando limites menores, eu costumo capar muito range limp e fazer muito raise, principalmente quando eu tenho cara que não reage ali no big, né? O cara não sabe defender tudo que ele deveria defender. Então, eu corrigi meu small blind fazendo isso daí. Eu tenho uma percepção que o raise de 3,5 do small para o big nos limites menores funciona muito bem. Se torna mais fácil de jogar o pós-flop. Porque para você estar usando esses limp fold, limp show, limp call, por exemplo, até mais limp call, você tem que estar funcionando, você tem que estar, pelo menos com o seu ABC de pós-flop sólido. Você tem que saber o que você vai poder fazer stab, né? Stab, você tem que saber o que você vai ter que dar check call por valor. E não é tão simples. Então, o GTO, tipo, essa tabela, ela vai funcionar muito mais contra os regs. Contra reg, tipo, mediano ali já, tipo, aí vai funcionar muito bem essa tabela. Porque tudo que você está chovando aqui, você vai acabar pegando call de mão pior, vai ainda fazer foldar a mão melhor, porque eles não dão todos os calls que deveria. E vai conseguir desenrolar um pós-flop razoável também. Passando para... E tem alguma sugestão de tabela para gente para quando não for reg, não? Cara, não, basicamente é mais ou menos isso que eu disse. Tipo, pegar as mãos que tá mandando limpar ali e fazer raise, sabe? Não Entendi. tem um monte de limp fold ali, em Aham, amarelinho? Em vez de você fazer limp fold com essas mãos em amarelinho, pega elas ah, e transforma elas em raise, entendeu? aham. Igual Tipo, essas suited piores aí também, né? exato. Tipo, a parte, Eu mais a faço uma... parte off, né? Do que a parte sutra, O amarelo é Raze. O amarelo é Raze Fold. é raise fold Raze amarela? Fold. É, Tá, o que que é o limp fold aí? Me lembra aí o que que é limp Limp fold. é é o o roxo roxo, escuro. roxo escuro. Então, pega a parte do que tá de roxo escuro e transforma. Ó, é perfeito essa parte de roxo escuro. Eu ia falar até a parte sutra é estranho, né? Tipo, parte de roxo que tá ali, tipo, transforma essas mãos em raise, sabe? Eu acho que vai ter uma... No GTO, quando vocês estiverem jogando mais caro, óbvio que isso vai funcionar melhor.
Mas em bains menores, principalmente quando você não tem um cara do big que reage, ou não sabe qual o range que ele deveria reagir, que é a maior parte do field, cara, transforma essas mãos aí em raise, sabe? E continua fazendo limp ali com algumas mãos de pós-flop bom ainda para 20 blinds. Por exemplo, eu não acho que 7-4 suited joga bem pós-flop. 20 blinds. Então, pega aquela parte suited ali em amarelo e também, em vez de ter aquele percentual ali de limp, faz raise com ele. Enche 100% aqui de raise. Raise fold, claro. Começa a fazer raise fold com essas mãos. Isso vai facilitar muito. Pega essas mãos também aqui off, tipo, valete dama off, já joga legalzinho 20 blinds. Então, a parte de cima, mãos que flopam top pair, ainda dá para fazer, Raise call? dá para pegar a parte de limp, né? Não, raise call não, dá para pegar a parte de limp. Um vala dama não dá pra dar raise call não off. Não dá, cara, tipo, 20 blinds, se você abrir 3, o cara te jogar 20, você não pode dar call. Entendi. Não pode. Então, meu range de limp, Rafa, é bem pequeno também. Eu tribeto, ou eu dou raise bastante. E geralmente, quando o cara defende lá, eu dou só um stabzinho, também passa muito. Mas aí a questão que a gente vai chegar ali na frente sobre esse stepzinho. Tipo, que é isso que eu tenho visto bastante jogador fazer. Claro, alguém perguntou se técnico do vilão se influencia. Claro que vai influenciar. Tipo, se você estiver fazendo isso, tipo, para cima, por exemplo, do chip leader da mesa. Você tem 20, mas o cara tem 70. Cara, ele vai reagir muito mais, mesmo que ele não saiba reagir. Vai aumentar a frequência de defesa. Então, aí eu já seguiria mais o que a tabela está falando mesmo. Eu seguiria bem mais o GTO mesmo, como uma adaptação também. Perceba o tanto de adaptação que a gente tem que ter, né? Não é só pegar a tabela e fazer, óbvio, se você montar um robô em cima dessas tabelas e colocar para jogar com dinheiro infinito em banca, você vai ser lucrativo, você vai fazer dinheiro. No longo prazo, você vai fazer dinheiro. Mas a gente tem que pensar no modo GTO versus exploit sempre. Essa parte aí de baixo, Rafa, que eu não sei, essa parte de vala 2, vala 3, dama 2, dama 3, suited, aqui eu acho ruimzão limpar também. Então, tipo, é isso que eu estou dizendo. Tipo, seria limp fold. Nos limites Aham. maiores, vai ser bom. Não tenha dúvida de que vai ser bom nos limites maiores, porque vai ter um pós-flop ali. Agora, nos limites menores, eu pegaria essa parte de roxo mais escuro aí e transformaria tudo em raise, como uma adaptação para o exploit. Quando tiver pronto o MDA do Small to Big, vocês vão ter a certeza em números do que eu estou falando para vocês aqui agora. Eu tenho essa percepção. 25 blinds, a tabela, ela começa a querer mudar um pouquinho. Perceba que a gente já não tem tanto chove reto. A gente vai ter bastante range de limp e chove ali já, né? Tipo, que são os roxinhos mais claros. Vai ter essa parte também de limp fold, por exemplo, eu também transformaria em raise se não fosse... Tipo, se eu pegar o cara que tá ali, eu tenho um carrinho do cara, e olhar o quanto que ele folda para steal. Pô, o cara folda 50% para steal, ou seja, ele defende 50%, ele defende o range certo. Aí eu já optaria também usar a tabela. Viu que o cara tá foldando ali naquela estatística ali, 60, 70. Tá foldando 70, pode pegar essas mãos aí de limp fold, pode transformar elas em raise. Com uma adaptação para o exploit. Não tem erro. Espero que vocês estejam printando aí certinho para analisar bastante. E o mais importante dessa aula é vocês saberem que quando chega no gap, vocês têm que jogar de 90% a 95% das mãos do small. Independente se seja com open limp, independente se seja com limp chove, independente se seja com open raise, independente. Vocês têm que jogar de 90% a 95% dos pontos. Isso Ô, é o Rafa, que Rafa, tem que ficar fixado. Oi.
Se alguém... Pode falar. Tá, deixa eu primeiro, obrigado. Se alguém limpar antes de mim e eu tô no small, esse meu limp behind também, ele entra nessa estatística dos 95 também, ou daí já Não, muda isso já bastante? muda, porque aqui a gente está falando só de blind war mesmo. Quando tem Beleza. qualquer ação antes de você, aí já mudou tudo. Ou ação de limp antes de você já é uma ação. Aí já muda tudo. Beleza. Não dá para seguir isso, não. Quem Ô, mais ia Rafa, perguntar? eu ia perguntar a questão do... E quando... Se o Big Blind estiver me cobrindo, eu não vou evitar envolver com ele em alguns spots, não? Tipo, essas mãos marginais aí que eu... Tipo, abriria reis que você tá falando que eu poderia alternar, eu posso deixar de envolver com ele? Posso... Não. Não, porque a não ser o cara que reage muito. E aí você vai começar a tentar adaptar com ele. Você vai tipo, pegar as mãos que vai usar o GTO daí mesmo. O que é limp fold, você vai dar limp fold. O que é raise fold, você vai dar raise fold. O que Então, é quando o cara limp estiver call, me você vai dar cobrindo, eu limp posso call. levar, então, a tabela. Depende Siga a de quem tabela. depende de quem é o cara que está te cobrindo. Entendi. O cara que está te cobrindo, ele sabe disso daí? Ele tem essa informação que quando ele está te cobrindo, ele deve jogar mais agressivo, por exemplo? Esse Padrão, cara, entendi. entendeu? Tipo, tudo isso muda. Ou o cara que tá te cobrindo, ele é o Zezinho da farmácia que tá jogando poker lá, tomando uma cerveja na sexta-feira numa tela. Então, Justo. tudo isso daí é adaptação para exploit. Agora eu peguei um reg bom que tá me cobrindo o small. Vou jogar o GTO contra ele. Vou fazer exatamente o que a tabela tá mandando fazer. Fechou. Beleza? Isso vale principalmente para os torneios KO, né, cara? O que a gente tem que também fazer alguns estudos aqui é que quando é KO, existe uma tendência do cara, quando ele está te cobrindo, ele te pressionar mais light, né? Mais wide. Então, a gente também tem que fazer essa adaptação. Por exemplo, lá alguém perguntou para mim, eu posso dar raise call com valete dama off? Tipo, seu 20 blinds, por exemplo? Depende. O cara que está no big é um cara que vai apertar o jogo porque ele está te cobrindo e é bout? Então, tudo depende. Tipo, acredito que ele não vai chovar damas piores, mesmo te apertando. A não ser que seja uma situação de bolha e seja o Rafa jogando lá no big. Aí eu vou te apertar até com mão pior. Sacou? Se eu ver que o cara tá pressionado, então, parceiro, qualquer duas. Eu fecho as cartas ali, uso de coringa e bala. Entendeu? Porque daí eu sei que eu vou tomar muito fold. Então, vocês têm que pensar em tudo isso daí. Mas isso não é o principal para você jogar bem do small blind. O principal para você jogar bem de small blind, e que eu tenho percebido aí em algumas retas que eu tenho olhado da galerinha, porque não pensa não, vocês anunciam a reta lá, eu abro a tela e fico assistindo o que vocês estão fazendo. Sempre que eu estou jogando, eu estou assistindo alguma reta e vejo tudo que vocês estão fazendo. E assim, não tenham medo de errar. O que eu vejo que é mais grave, e que é importante vocês escutarem isso agora, jogador de pôquer, bom, todo mundo na vida pessoal tem o seu ego, tá? Eu tenho meu ego, você tem seu ego, todos nós temos ego. O problema disso é quando se torna um superego. Normal que todo mundo tenha ego. O problema é quando se torna superego. O que eu quero dizer com isso daí? Cara, não é porque você errou uma mão que você tem que ter vergonha de expor aquela situação. Lembra que a gente tem que tentar trabalhar em equipe. O seu erro, independente que, por mais grotesco que ele seja muito distante do que deveria se fazer ali, aqui ninguém tem que tirar sarro de ninguém. Aqui ninguém tem que apontar o dedo para ninguém. Você tem que pegar a mão do colega lá e olhar na onde ele errou e aprender com o erro do colega. É isso daí que faz valer.
Então, para isso que serve uma equipe. Para vocês terem esse compartilhamento, né, cara? Entenderam? Sim. Vamos lá, então. Passando aqui para a tabela de 30. Que não está indo. 30 blinds. Aqui a gente já não tem chove reto mais 30 blinds. Pelo GTO. A gente vai poder adaptar algumas coisas, cara, acho bem difícil. Porque pegar mãos de valorizaço e chovar a 30 blinds não faz sentido. Mas perceba que aqui aumentou bastante range de raise fold, aumentou bastante raise de limp call. E também tem bastante coisa de limp shove, né? Se pegar, por exemplo, o Ice 5 off, por exemplo. Eu prefiro fazer limp shove com o Ice 5 off do que fazer raise fold, por exemplo. Pô, Rafa, mas o Ais Valo, o Ais Dama não é melhor da Raze, não? Então, aí entra naquela questão do que eu falei para vocês, tipo, isso é GTO, exploit, você vai ter que pensar, tipo, quem é o cara que está ali no blind? É um cara que reage bastante? Pô, faz o limp para você poder fazer limp show, arrisca. Agora, o cara é um cara que não oferece reação nenhuma, faz a adaptação pro raise. Sacou? Tipo, tem que ter essa adaptação aqui. O que a gente está olhando aqui é puro GTO. Na prática, a gente vai usar muito de exploit e aí vocês vão ter que estar afiado em leitura de HUD. Certo? Mas, tipo assim, Rafa, se for um carinha melhor assim, não é melhor dar o raise pra ver se ele me tribeta pra eu poder chovar, não? Assim, nós tentar Não. arrancar mais ficha Se dele? você... Primeiro que a galera tribeta muito menos do Big do que deveria tribetar. Muito, mas muito menos. Principalmente versus Small. E se você limpar contra um cara que sabe jogar do Big, ele vai te punir, porque você vai entender lá na aula também de defesa de Big, continuação do Blind War, na aula de quinta-feira que eu vou fazer, que basicamente você vai punir 100% das vezes, toda vez que tiver limp. Sim, sim. Então, Tem até uma aula tua que tu manda fazer isso. então, tipo, A última aula do Jorge. o cara que sabe disso aí, basicamente ele vai, você tem que limpar contra esse cara, porque ele vai te punir 3,5. E se você fizer 3,5, a chance dele te dar call é muito maior do que a chance de ele tribetar você, ele não vai tribetar light. Praticamente eles não têm range de tribet light nesse spot, 30 blinds. Eles vão estar tribetando só valor. Só valor. E aí, tipo, você pegar o Wise 9 off, por exemplo, que era uma mão que você deveria estar dando limp shove, você faz 3,5, o cara tribeta você, cara, se você chovar, você vai estar meio que na pica de sua 5, né? Porque eles não têm muito range de tribet 30 blinds nessa situação, nesse cenário. Passando para o stack de 40 blinds. Aqui, perceba que também já mudou bastante. E agora a gente passa a ter bastante também. O GTO ele é complicado porque vai pegar, por exemplo, uma mão como um Ice 4 off, ele vai mandar você fazer limp call, ele vai mandar você fazer limp shove,
e ele vai mandar você fazer... O que que é o outra cor ali, gente? Alguém me ajuda ali? Ali, ali. Limp Calls, pá. Não, Raise Call. Forbet. Laranjadinho. não, gente, estou falando É, Raise raise Battle call Off. entre bet. O É o Wise azul é, Battle Off, né? o azul é Raise Call ali. Raise Call, Então, pô. Limp roxinho, Call Limp Call e Raise for Bet. Ah, Não, Limp Show, não é? O roxinho. Isso aí. Então é Raise Call, Limp Chove e Limp Call, é isso? pô, a aí. parte azul clara é Limp Call, pô. É isso que eu quero saber, gente. É isso Só mesmo, a quero- maior parte é Limp Call. A segunda parte é Hazy Call, que é a parte de azul escuro. Aham. É isso? E a outra é Limp Chove, que é o roxo. Então, aí o que que eu, por exemplo, prefiro fazer aqui 40 blinds quando um cara que não sabe reagir? Prefiro pegar essa mão e fazer raise. E quando ele me tribetar, tipo, eu vou foldar, sacou? Tipo, eu não vou usar o GTO aqui. Não vou dar limp for bet shove 40 blinds e as 4 off. Pô, vou estar usando meu torneio, cara. Não faz muito sentido. Agora, eu posso fazer isso contra um cara que tribeta 20 do Big Blind, por exemplo? Posso. Você tem que ter mãos do cara pra caramba e saber que ele faz isso daí. Aqui também entra a outra ferramenta que é de raise e for bet shove, né? Por exemplo, o Wise 5 suited. É uma mão que a gente costuma chamar de coringa do baralho. Tipo, essa mão é perfeita para fazer raise, o cara tribetou, beleza, tudo nele. 40 blinds, tudo nele. Paga aí. Paga aí agora com o seu Wise 10 off, por exemplo. Se ele pagar, parabéns. Ele não deveria estar pagando daí, né? Ô, Rafa, mas volta ali na 40 Blas, por favor. Mas esse 5-4 suíte aí, ó. Tá mandando dar raise e dar call na volta dele, mas sabendo que o pessoal não tribeta tanto, não é melhor foldar não essa mão? É. Porque então, vamos fazer um raise de 3,5 aí, né? Eu acho. Aham. Aí ele vai tribetar bem alto lá, vai ficar um pote bem inflado aí pra nós dar Vai fazer tipo call, né 9, não? 10 blinds. Não é né? melhor, Tipo, não é melhor dar um raise e fold, não? Eu prefiro, não vou mentir. cara, tipo, não precisa mentir, mas aí você tem que ver quem é o cara que tá tribetando você. Você pode foldar para esse cara se ele Sim. tiver 5 de tribet. Se esse cara tiver 12, 13 de tribet no big, você tem que fazer o que a tabela tá falando. Por isso o GTO versus o exploit. É isso que é importante saber. Você não pode fazer toda vez raise e fold só porque é 40 mais. Pô, sua mão joga bem ainda para flop. Rafa, isso é uma dúvida comum mesmo. Tipo, por exemplo, se um jogador for muito agressivo aí, com esse suited connect, tudo, poderia ser tranquilo jogar de limp call, né? E Sim. jogar com outros combos de raise e fold, por exemplo. Exato. Essa adaptação nessa tabela é a mais importante, mas a gente não pode fugir muito disso. Total. Tudo que vocês estão questionando é sobre jogo exploit. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a tabela GTO. Para vocês conseguirem fazer bem o exploit, vocês têm que conhecer de GTO. O que não dá para fazer aqui, o que não dá é vocês chegarem lá, chegou no gap no SB, vocês estarem foldando 7-5 off reto, foldando 10 e 4 off reto, foldando valete 3 reto, foldando boa parte do suited ali, que é inteirinha a parte do suited, a gente tem que jogar do small. De alguma forma, a gente tem que jogar do small. Seja com limp fold, seja com limp call, seja com raise fold, seja com raise for bet shove. De qualquer maneira, toda a parte suited ele está jogando. Agora, eu tenho certeza que se eu pegar para rever mãos aqui, eu vou ver um monte de fold de mão suited do small reto. Ô, Rafa, Oi. até essas mãos off aí, que tá mandando foldar reto aí, não dá pra dar raise e fold também, não? Não, daí já... Aí vai ter que ser o cara que folda tudo no BB. Beleza, o cara que folda tudo no BB, você pode pegar o range inteirinho e fazer raise nele. Ele tá foldando tudo. Para isso você tem que ter amostragem. Pô, Blind War aqui, tipo, eu vi que esse cara aqui de 10 possibilidades no Big Blind, ele foldou 9. Ele defendeu uma. Cara, eu vou fazer raise com tudo nele.
Todos os combos eu vou fazer raise. Dá pra abrir mais o range do botão também contra esse cara aí. Daí tem que ver quem é o cara que tá no small. Se o cara do small não é um cara que sabe exportar do small versus botão. Aí quando eu pego os dois, não é a aula de hoje, mas quando eu pego os dois lá que foram muito, beleza, eu posso aumentar, ampliar muito meu range de open também do botão. Mas focando no objetivo de hoje. Tipo, se o cara folda tudo small, é big, cara, raise com tudo. Pra que eu vou dar limp contra esse cara? Pra que eu vou arriscar limp contra um cara que folda tudo? E que quando eu sei que ele reagir, ele tá no topo do range. Fica mais fácil de eu jogar ainda. Pós-flop. Tipo, você fez raise lá, 40 blinds contra um cara que foldou 9 de 10 no big. Pra steal. Aí você abriu 3,5, cara, call. Qual o range que você acha que ele tá te dando call? 40 blinds. O cara tá te dando call com as broadways suited, tá te dando call com as broadways off, tá te dando call com alguns pares ali que ele quer trincar. Ele não vai tribetar essas mãos. O que for topo, topo, aí ele vai tribetar. E aí fica um range capado. Tipo, esse cara não vai te dar call você fazendo 3,5, esse cara não vai te dar call de 8 e 4 suited. Eles vão usar ali ainda uma boa parte do suited, mas na parte off eles vão foldar tudo. Então, o pensamento de pós-flop é de range percebido. E em cima da HUD, a HUD fala muito para vocês o range que o cara tá jogando. 90% das vezes, quando vocês aprenderem a ler HUD, ler o range que o cara tá jogando, 90% das vezes vocês vão estar certos sobre range. Vocês vão ser surpreendidos às vezes? Claro que vai, é um jogo de pessoas. Pô, às vezes o cara tá ali num momento tiltado dele, tenho certeza que tem um monte de cara, por exemplo, além de eu ser donk, tem uns caras que tem ali uns notezinhos de jogador razoável. Mas tem um monte de cara que tem note de jogador donk, com certeza, que pegou eu, sei lá, num final de dia, queimado, e eu fiz alguma besteira contra o cara foi lá e falou, não é possível, esse cara fez isso, note de donk nele. Então tem que ter essas percepções, entendeu? Tem que, para conseguir ser vencedor nesse jogo, você tem sim que estudar muito de GTO, mas principalmente você tem que ser um cara que sabe ler muito range, um cara que sabe aplicar o jogo exploit, explorar os pontos fracos do jogador. Para isso você precisa ter database grande. Então, uma database boa para que você chegue na mesa, você tenha um carrinhos do jogador. E aí fica mais fácil de jogar. Certo? Vou de novo. Tá rodando aqui uma paradinha no PT4 que é pesada e não tem jeito, vai dar essas travadinhas aqui. Um segundinho para voltar. Fechou aqui o PowerPoint. O que está acontecendo? O Rafa, e o Ás Dama e o Ás Valaoff também é de boa? O Limp Chove ali? Ou tu acha melhor o Raise? 40 blind. Vai depender de quem é o cara. Se eu sei que é um cara que vai reagir, eu vou fazer limp. Se eu sei que é um cara que não vai reagir, eu vou fazer raise.
Tô abrindo novamente aqui só para a gente acabar esses slides. Sim, Rafael, eu ia até perguntar, em relação aos 30 blinds ali, aquela faixa de tipo rei 8, rei 9 off, esses como vão jogar muito de raise e fold, né? Tipo, contra um Sim, reg que jogue muito bem, sim. explore muito, defenda muito e tribete muito. Vale mais a pena jogar de check call pra gente deixar, tipo, dominar uma parte do range dele, de certa forma. Aí vai depender se você tá pronto para jogar o pós-flop com aquele cara, mas eu prefiro pegar as mãos que jogam 50 blinds deep, por exemplo, como o rei 7 off, rei 8 off, que não joga bem pós-flop esse stack, eu prefiro fazer raise. E tipo, com 30 blinds. Porque o medo é isso, é tipo, de dar aquele raise e tomar a volta, sabendo que ele vai fazer isso com mão pior, né? Provavelmente, né? Mas se tomar a Ou volta, até daí mesmo... segue. Contra um cara bom, tipo, segue o GTO que não vai ter erro. Não vai ter erro. Tipo, É difícil dele explorar, né? é, Ou até às vezes para nós é difícil tribetar os três, faz 3x ali do Small Blind. exato, cara. Então, né? Isso é isso que eu tô vendo. Tipo, eu tô vendo que é uma jogada muito útil, velho. Eu tenho feito muito isso. Hoje em dia, por exemplo, se eu vejo que é um cara reg no small fazendo 3 blinds, na grande maioria das vezes que ele faz 3 blinds, ele tem a maior parte do range dele é light, velho. Pelo menos pelo que eu tenho encontrado. Então, por exemplo, eu tô usando os combos de Ice e X off agora pra tribetar, velho. Tá passando com uma frequência absurda. O cara faz 3 blinds, eu faço tipo tudo 9. É quase insta-fold, velho, a parada. Se o cara clicar de volta, eu só desligo, né? Mas, tipo, passa muito mesmo, velho. Tô preferindo fazer isso do que defender e jogar pós-flop, tipo. E o cara vai ter lá qualquer coisa, 8 e vala, 9, rei 9, sei lá, ainda vai acabar desenvolvendo bem o pós-flop, né? Então, tô preferindo jogar de tribete com essas mãos. Não sei se é certo sempre não fazer isso, não, mas. Acabar o Aumente. slide aqui, galera, Aumente. tipo, meio que na. Vou deixar assim mesmo, porque não tá dando para fazer a apresentação aqui nesse monitor e no PT4. Vocês estão vendo o monitor aí? Agora abriu a tabela aí. Já abriu os slides aí por trás. Tá, vocês estão vendo aqui, né? Então, Estamos vendo sim. Então, essa tabela aqui de 50 blinds, por exemplo. Pô, quando a gente tá 50 blinds efetivo ali, eu já gosto de pegar essa partezinha em roxo aí. Os caras, entendam uma coisa, o cara, quanto maior o stack, mais ele vai reagir. Aí, 50 blinds, eu também já falaria para vocês que, independente de quem seja, eu já prefiro pegar e já usar o GTO mesmo. Fazer o limp fold do que tem que fazer o raise fold que tem que fazer o limp call que tem que fazer. 50 blinds deep, vai ser melhor fazer isso. Porque se eu pegar agora essa parte que está mandando, que lá numa adaptação lá atrás, com 25 blinds, eu falei para vocês, pega a parte roxa e faz raise, ao invés de dar limp fold. Faz raise enquanto os caras não sabem reagir. 50 blinds, até mesmo esses caras que não sabem reagir, eles vão ampliar o range dele de defesa. Eles vão te dar mais call, bem mais light. Eles vão estar defendendo muito mais. Então, aí eu já prefiro os 50 blinds deep, eu já prefiro estar seguindo realmente o que é a tabela de GTO, para não ter erro. Cara, e quando você começa a fazer isso, depois de umas 2, 3 semanas vocês olhando muito tabela, isso vai entrar no jogo automático de vocês, de uma forma natural. Vocês não vão precisar a vida inteira estar ficando olhando isso aqui, não. Logo vocês vão saber boa parte decorado. Jogando abaixo de 20 blinds, coisas que são importantes. Usar o range de limp chove com o topo do range, que é o que a galera não faz nos micros. Vocês devem começar a fazer. Tipo, eu não vejo ninguém em bainha abaixo de 16 ali dando limp com Ice Rei, por exemplo. Não vejo ninguém.
Cara, se arrisca. Começa a tentar se arriscar. Contra jogadores agressivos, bebê, a gente pode ampliar bastante isso, cara. Fazendo limp até mesmo com 6/6 mais, as 10 off, os ases suited. Por quê? Porque você vai limpar, ou ele vai te chovar, ou ele vai te punir. E óbvio que a gente não vai estar pegando as 10 off dando limp para ele te chovar e você foldar. Você não vai estar pegando um ICE 7 suited, por exemplo, dando limp para ele te chovar e você foldar. Não, você está induzindo ele a te chovar mãos piores. Até mesmo porque se você pegar essas mãos e fizer raise, as mãos que ele teria coragem de chovar, boa parte ali dos lixos que ele teria coragem de chovar, ele vai foldar reto. Então, quando você faz raise nessa situação de 20 blinds abaixo, você coloca o cara numa situação de jogar mais topo do range, principalmente nesses limites menores. Para não cometer erros, use a tabela de push. Siga o que ela diz. Não tem erro. E óbvio que o importante da tabela é você saber balancear o topo do range. Então, uma coisa aqui puxa a outra de cima. Você não vai pegar o Isai e chegar lá 15 blinds do small pro big, vem gap Isai, você não vai chamar reto Isai. Você não vai chamar reto rei, você não vai chamar reto dama-dama. A não ser que seja uma situação disso, tem 15 blinds, o cara tem 80, é um torneio balde. Pô, aí você pode, de repente, pegar o dama-dama, por exemplo, e chamar. E aí o cara vai te dar call com um monte de coisa. Você não vai fazer isso com as ais. Mas você já pode começar a fazer isso, por exemplo, com as rei. Quando é um torneio balde, o cara tá te cobrindo um stack confortável. Porque o cara vai te dar call muito mais amplo. Contra jogadores passivos e que não reagem no BB, em uma adaptação vamos fazer até mesmo raise size, assim diminuindo a variância. O que eu quero dizer com isso? Você chegou numa situação que você tem 15 blinds. Você vai lá olhar, o cara foldou no big 8 de 8. Pô, você pode adaptar ele, você não precisa fazer 3,5, né? Claro. Você pode fazer 2,5, 2,3. Essa adaptação você pode fazer, mas tomar muito cuidado com essa adaptação. Muito. O cara tem que ser esse cara que folda tudo. Vocês encontram no field? Encontram. Mas tem que ficar bastante ligado nisso. Ó, tô cobrindo o cara, não tô cobrindo o cara. Essa adaptação ela também é importante. A aula acabou ficando um tanto extensa. Talvez a gente não consiga, talvez não, até meu PT4 ainda continua travado, então a gente vai ficar mais com a parte de teoria. Vamos fazer a parte 2, que vai ser prática jogando de small. Separem mãos do small, eu também vou separar mãos do small. E voltando naquela parada que eu falei para vocês, que eu tenho observado que bastante jogador está transformando muita mão de valor em blefe. Eu tenho visto isso com uma frequência enorme. Isso é um erro comum entre os iniciantes. É muito comum. Quando você deixa de fazer isso, é porque você subiu de level. Rafa, você pode dar um exemplo? Posso. Um exemplo. Vamos lá. Eu marquei aqui algumas coisas, né? Isso acontece com maior frequência ainda jogando na Blind War. Flop com flush draw, a galera erra muito, transforma muita mão de valor em blefe, porque quer defender o flush draw. É de uma forma natural, isso vem dos recreativos, isso vem dos caras que estão começando a aprender agora. Pô, abriu o flush draw, eu não posso deixar bater outra carta de flush de jeito nenhum. Entenda uma coisa,
Se o cara tiver flush draw, ele vai reagir. Ele não vai dar fold. Ah, mas aí não é aí que eu tenho que value betar, Rafa, para eu extrair? Cara, mas você não pode simplesmente fixar no flush draw. Ranges do botão contra big, do small contra big, são muito amplos. São ranges muito amplos. Faz size grande com flop seco. Você está transformando a sua mão de valor em blefe. Por vezes, você se beta ace high. Isso eu tenho certeza que a grande maioria faz. Cara, ace high ainda é uma mão de valor de showdown. Vocês têm que lembrar disso daí. Bateu lá um flop onde você abriu do small. O big defendeu. Você tem Ás e Valete super. Bateu um flop 4, 8 e 10. Rainbow. Você tem overcards com backdoor. Por que você vai se betar essa mão? Ô, Rafa, eu só se betaria naquela questão lá de quando eu abro o raise no small, a parte onde o vilão mais folda é logo quando eu c-bet, quando eu dou o c-bet. Fato. Você abriu o raise e depois você c-beta no flop, no bordo. Aí ele Isso. folda, pelo menos eu vejo que folda muito. Mas tem que lembrar daquela aulinha de second barrel e de tri-barrel, principalmente, aonde quando o cara reage contra a c-bet flop, cara, não tenta mandar 3 barril por blefe nesse cara, você vai cair da cadeira. E alguém perguntou, você pode dar um exemplo do que você tem visto a galera transformar? Posso. Você tem lá Ás e dama do small, você abriu, o cara te deu o call. Flop bate Ás, 8 e 3. Rainbow. Qual a size que você deveria estar fazendo de c-bet? Você deveria estar fazendo? 25. Você deveria estar fazendo a c-bet? Sim, por valor. Você está se betando por valor ou por blefe? Valor. Tá bom, valor. Se tem um flop Ás 8 e 3, você tem Ás e dama, você vai extrair do quê? Isso quer dizer, poderia dar um check se para induzir, né? É isso O que eu segundo par E- continua também, eu acho. Tudo que ele continua com rei high. O terceiro par, Mas para você extrair valor na c-bet, qual a size que você deve fazer? Baixo. Baixa. eu faço bem Quanto que é o baixinha. baixo? Quanto baixinho? Um blind e meio, alguma coisa Cara, assim. 25%? c-bet de 20%. Por aí, mano. Eu faço 25. Porque você tem que querer manter as mãos como rei high. Aí bate lá diferente, bate um flop Ás, 9 e Duque. Agora você tem um flop Ás, 9 Duque, você tem Ás e dama e tem flush draw no flop. Esse flop ele é seco ou esse flop ele é molhado? Molhado. Sequíssimo. Sequíssimo. Não é porque um flop tem flush draw que ele é um flop molhado. Mas você falou As, Rei 9, ele tem queda Não, para sequência eu falei, também, não? Eu Ás- falei Ás, 9 Ás, Duque. 9, 2. Eu falei. Duque. Ah, tá. Falei Ás 9, 2. Com flush draw aberto. E aí o que eu vejo a galera iniciante, recreativa, os caras que estão começando a estudar agora, você tem o Ás dama, você viu o flush draw bater nesse flop Ás 9, 2 com flush aberto, você pega, vai lá e faz 50% do seu bet. Você tá Aí o cara dá call, completa o flush, ele chova. tipo, Aí- cara, Aí é transformar em blefe e mesmo. você já está transformando, não é transformar em blefe, você já está transformando a sua mão de valor em blefe a partir do momento que você fez 50% de size aí. Sim, exato. Independente de Rafa. completar o flush ou não, porque você não pode basear o range dele do big de defesa que ele tenha o flush draw. Quando você faz 50%, você teria que estar olhando as cartas dele e ter a certeza que ele tem flush draw. Aí você estaria value betando. Eu poderia até fazer uma pergunta interessante.
Vê só, Rafa, se, por exemplo, um board desse já que é muito seco, tipo, vamos assumir que ele não vai continuar com muita coisa, né? Tipo, provavelmente ele vai continuar com 9x, talvez, como você falou, um rei high, né? Mas, tipo, no geral, a maior parte do range de continuação dele é flush draw, né? Então, A a gente maior. poderia atacar esse range com bet sizes fortes, não? Tipo, próximo de pot ou alguma coisa assim? Tipo, Não gosto, cara. Você estaria transformando mais ainda sua mão de valor em blefe. a gente estaria atingindo exclusivamente esse tipo de combo dele, né? Com E é flush aí que draw. tá, você não pode mirar só nisso. Você tem uma Sim, mão de total. mega valor. Cara, se ele tiver flash draw, de repente ele te dá raise. Sim, justo, justo. Mas peraí, eu não tô entendendo bem. Me perdoa. Pode parecer até engraçado, mas como assim? Eu tô, tipo, super. Porque eu tenho valor, ué. Por que eu não posso betar, então, 50% para me extrair do vilão? Porque Porque você você vai não fazer, tem você 3 não. streets de valor, com certeza. Isso é um Você não tem. pensamento muito bom. Sempre que você não tiver 3 streets de valor, tem que fazer você pensar no tamanho da size que você vai fazer. Geralmente a gente vai poder dar até check e flop. Por exemplo, no exemplo anterior de Ás 8 e 5 Rainbow, Ás 8 e 4 Rainbow, você tem Ás e Dama, flop Rainbow, eu não extraio 3 streets de valor nessa mão. Então, eu poderia estar pensando até em dar check para poder extrair turn e river. Só a única coisa que eu não gostaria de ver de vocês mais é vocês se auto-validando. Lembra de uma coisa, quanto maior a size, mais forte o range de continuação. Quando você faz 50% nessa bet flop, Ás 9 e 4 Rainbow, e o cara te dá call, o risco de você estar pegando ali uma trinca de 4 é enorme. Ou seja, você está transformando o seu Ás em blefe. Ou 9-4 mesmo. Quando você dá, pegando a aula de Tribero, quando você dá essa bet baixo, você vai manter ele com um monte de mão pior. Você vai manter ele com 9x, com 4x, você vai manter ele com AX dominado. E você vai conseguir extrair até as 3, fazendo uma size razoável. Eu vou E às vezes tentar, até ele pode. quando eu acabar essa série de Blind War, eu vou tentar montar uma aula de como pensar na criação de size. Que isso é muito importante. Eu tenho visto muita gente transformar a mão de valor em blefe. Por exemplo, flop. Você tem Ás e X, você fez raise do small, o big defendeu. Bateu um flop rei 5. Você tem Ás e 6. Você vai se betar? Não. Talvez até dê pra ser Vai abrir o betado, de onde? É contra o Big, Do hein? small pro big, blind war. É small e Big. Você betar, ué. Você betar. Por que você vai se betar? Você betar porque o Você tá se board é betando, seco. você tá se betando por valor ou por blefe? Por blefe agora. Por blefe agora. Mas você Eu não quero acha... fazer foldar mãos melhores que a minha. Quais? Quais que Um você pocket. faz foldar? Me fala quais você faz foldar. Um pocket, ué. Você 3, faz 3, foldar um 4, pocket? 4. Você não faz foldar nem o Duke nem o 3-3 com o flop Small e esse. Blind, a gente vai fazer foldar não, né? E outra, acho que já é valor ainda, né? Exato, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Vocês não faz foldar nenhum pocket. Vocês não fazem foldar ace high. Vocês não fazem foldar dama high. Essa parada é jogar de Mas você check estaria call, né? Pra ganhando. induzir. Essa parada é check call. Isso mostra. Se você tivesse o rei nessa parada, você daria bet? Check É call. isso que eu ia comentar, Do rei também, se tivesse. Se você tem o rei, você vai jogar check. Você tem valor. O ace high aí, você tem que jogar igual nesse spot. Nesse flop dobrado, principalmente. Você vai jogar Esconde muito muita check mão, né? call. Agora, eu tenho feito isso, eu não sei se é comum no field de vocês. Eu tô jogando, a galera tá pagando tudo, velho. Tô sebetando e a galera tá pagando. Eu também. Nas 3 streets, a galera paga nas 3 streets, às vezes Pega cada coisa a aula absurda. de Tribera Bluff e veja o que eu estou falando nela.
Os caras te pagam com o último par as 3 streets. Exato. Entendeu? Tipo, mas aí por isso que você não pode pegar o seu ace high e você betar aí nesse flop rei 5. Cara, tem que controlar muito o pot no small do... Agora, ô Até Rafa, porque rapidão, o C-bet de Ais high nesse board aí, pode funcionar por proteção também, não poderia não? Porque o cara que tiver um Não, valete Você 8... não tem que se proteger de nada, cara. Não, Você então, tem porque que se ele andar. chegar behind e ver uma free card, a gente vai, tipo, ele vai poder realizar a equidade muitas vezes, né? Não, tô Mas perguntando assim, eu sei que a gente tem valor de showdown. Sim, mas Só é tô um perguntando se risco, vale a esse é pena um risco proteger. que a gente tem que correr. Sim, Tipo, então. toda vez que você betar ace high num flop dama 8, num flop rei 5, num flop dama 9, dama 7, rei vala duque. Toda vez que você se betar ace high nisso daí, você vai estar transformando a sua mão que tem muito valor de showdown ainda em blefe. Então, beleza. Beleza? eu acho que o pessoal Gente, tem medo, né, de dar check aí. O pessoal não vai blefar. Vai eu vou blefar. separar alguns. Separem spots de small pro big. A próxima aula seria jogando do big, mas a gente vai ter que dar continuação em prática jogando do small, que deu o nosso tempo de hoje. Eu tenho uma outra aula que eu já tô com 15 minutos de atraso, 20 na verdade. Tá bom? Então, por hoje é Ô, isso Rafa. daqui. Deixa eu ver. Eu colei no chat aí um link de uma aula sua mesmo de criação de size pós-flop. Isso é muito bom. Assistam Galera, dá essa uma aula. Assistam essa aula aí. Size, se vocês estiverem acertando em size, vocês vão deixar de transformar a mão de valor em blefe. Assistam isso, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Forte Valeu, abraço. obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Valeu. Top aula, valeu. Valeu.